Estudo do capítulo 17 do Apocalipse. A queda da grande meretriz. Olá! Graça e paz a todos. Aqui Milton Santos. E hoje estudaremos mais um capítulo desse extraordinário livro que Deus nos confiou. Hoje veremos o capítulo 17, e tentaremos identificar as características mostradas sobre essa meretriz e a besta que ela está montada. As profecias têm uma característica muito interessante. Ela é uma verdade que se amplia. Assim como os 7 selos ampliou a visão das 7 igrejas, as 7 trombetas amplia a visão dos 7 selos, e as 7 últimas pragas ampliou a visão das 7 trombetas. E no capítulo 17, não é diferente, ele amplia a visão do capítulo 13. Observe que, conforme vamos avançando no estudo, ela vai nos dando novos elementos, e ampliando o significado das revelações. Mesmo que à primeira vista possamos imaginar que pareça uma coisa óbvia, quando olhamos com um olhar mais clínico para os fatos, vemos que não é o que parece ser. No vídeo que estudamos a besta que emerge do mar, comentei que para entender o capítulo 13, tínhamos que também estudar em paralelo o capítulo 17, porque a visão do 17 amplia a visão do 13. Agora chegamos em um ponto, que teremos mais informações para compreender, e conciliar com o que já estudamos nos vídeos anteriores. Com a ajuda do Espírito Santo, creio que é possível agregarmos mais conhecimento às nossas vidas. Esse é um capítulo muito discutido e problemático entre os teólogos. Não se tem um veredito, um acordo entre os estudiosos a respeito dos simbolismos. Mas vou tentar sempre apresentar a visão que eu achar mais coerente, e a que com certeza fizer mais sentido. Como eu falei, e repito, é um assunto que não está definido ainda. Mas é uma possibilidade o que estarei apresentando para vocês hoje. E o que me deixa feliz, é que as pessoas estão caminhando para o crescimento espiritual, e o entendimento da palavra de Deus. Mesmo que não seja uma visão completamente definitiva sobre o assunto, não estamos estacionados no mesmo lugar que estávamos há anos atrás. Estamos progredindo, e devemos continuar estudando e buscando compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Lembrando mais uma vez, que a melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Tudo o que devemos aprender está na Bíblia. Podemos buscar alguma ajuda extrabíblica? Sim. Mas desde quando não entra em contradição com as Escrituras, porque ela é a única regra de fé e prática do cristão. Então vamos ao estudo. O capítulo 17 pode muito bem ser dividido em 3 partes. Até mesmo para ficar melhor a compreensão e o aprendizado. A primeira parte, temos a fala de João. A segunda parte, temos a descrição dos símbolos. E a terceira parte, a explicação do anjo. Vamos seguir esta ordem para ficar mais didático e de fácil compreensão. A fala de João. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Apocalipse 17, 1 e 2. Em episódios anteriores, expliquei que os escritos originais não tinham capítulos e versículos, como temos hoje em nossas Bíblias. Essa invenção é moderna, em relação aos antigos escritos. Antigamente era um texto corrido, em todo o livro. Então, um dos 7 anjos dos 7 flagelos, que foi o último vídeo que estudamos, derramou a sua taça, e ele volta, e convida João para ver o julgamento da grande meretriz. É como se estivesse continuando o assunto do capítulo 16. Uma coisa interessante, é que no grego, para essa palavra julgamento ou juízo, existem 2 palavras e 2 significados diferentes. Quando o texto traz a palavra crises, significa que o julgamento está em andamento, ainda há chance, para absolvição ou condenação. Mas quando o texto apresenta a palavra crima, já é a pronúncia do resultado, a sentença. E no original aparece exatamente a palavra crima. Então o anjo chama João e diz: Vem,
te mostrarei a condenação da meretriz. Porque para ela, não há mais possibilidade de salvação. Nesse momento Jesus não está mais no santuário celestial. E o fato dela estar sentada sobre muitas águas, também já estudamos. Ela está em lugar densamente povoado, onde está concentrado as grandes multidões e onde se embriagou os reis da terra com seu vinho. O vinho é o significado das falsas doutrinas e falsos ensinos, que ela embebedou os habitantes da terra. A descrição dos símbolos. Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 3. No Apocalipse já apareceu essa expressão algumas vezes. Quando o profeta é levado em visão, ele está em transe. A mente dele que é contemplada com a visão, e o seu corpo continua no mesmo lugar onde estava. Aqui aparece uma besta também com 7 cabeças e 10 chifres. A princípio, quando vemos essa descrição, nos leva imediatamente a crer que se trata da mesma besta do capítulo 13, aquela que emergiu do mar e que identificamos como Roma Imperial e Roma Papal. Mas como veremos adiante, as suas características nos mostram que não se trata da mesma besta ou animal, e sim, se assemelha com a mulher que a monta. Vamos continuar, e entenderemos de acordo com o que for avançando. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Apocalipse 17, 4. A besta que emerge do mar no capítulo 13, estava em um processo de se estabelecer como um poder religioso e político. E nesse momento ela já alcançou esse objetivo. Aqui já é uma ampliação da visão, ela já está no poder, e está disseminando os seus ensinos, representado pelas imundícias da sua prostituição. Vamos a mais uma descrição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Nesse versículo, deixa bem claro que ela é a grande mãe, e existe outras meretrizes, outras igrejas que também se prostituíram em seus ensinos, e seguem a grande meretriz. Próxima descrição. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 6. Essa mulher perseguiu e matou os santos, e estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. João fica espantado quando vê essa prostituta. Porque não acredita em que ela se tornou. E no versículo 18, também faz referência a essa mulher. Vamos lê-lo. A mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Bem, aqui está todas as descrições que o capítulo 17 oferece em relação à prostituta e à besta que ela monta. Vamos reunir essas características e comparar com a besta do capítulo 13. Primeira comparação. No capítulo 17, a prostituta está sentada sobre muitas águas. E no capítulo 13 ela surge do mar. Que significa? Povos, nações, multidões e línguas. Segunda. No 17, ela se prostituiu com os reis da terra. A besta do capítulo 13 também não se prostituiu com os imperadores romanos. Também o símbolo dessa prostituição foi quando houve a união da igreja e do Estado. Terceira. No 17, embebedou os habitantes da terra. No 13, a besta também não levou os habitantes da terra, durante toda a Idade Média, os 1260 anos, as tradições e ocultou as verdades da palavra de Deus. Quarta. Na fronte estava escrito Babilônia a Grande Mãe. Todas as igrejas não tiveram que se submeter ao poder do capítulo 13? Quinta. No 17, ela está embriagada com o sangue dos santos. No capítulo 13, a besta não recebeu autoridade para pelejar contra os santos por 42 meses, e os venceria? Sexta. A grande cidade que dominava sobre os reis da terra. E essa mesma besta não dominou a grande cidade que era Roma? Aqui chegamos à conclusão
que essa prostituta se trata do mesmo poder do capítulo 13, que nesse momento era somente Roma papal, porque não existia mais Roma imperial. No capítulo 12 aparece uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. E identificamos como a igreja pura, revestida pela justiça de Cristo. E agora, aqui no capítulo 17 aparece também uma mulher, mais caracterizada como prostituta, meretriz. Que quer dizer que fugiu totalmente dos ensinos e da pureza que ela tinha. E isso aconteceu quando houve a união da igreja com o Estado. E todas as igrejas que acompanham esse poder nas mesmas práticas, ensinos, costumes e tradições, são as filhas dessa grande mãe. Por isso João ficou espantado quando a viu. Uma igreja totalmente diferente da que ele conhecia. Todas as características apontam para esse poder do capítulo 13, mas em um novo contexto. Se essa interpretação está correta, quem é a besta que ela está montando? Quem se encaixa na profecia para carregá-la, para apoiá-la? O contexto dela estar montando essa besta é justamente o apoio que ela receberá desse outro poder no futuro, para prosseguir com seus planos. Vamos tentar identificá-la na explicação do anjo. Quem poderia ser esse poder, essa besta que ela está montando? Consegue compreender como a profecia é uma verdade que se amplia? A explicação do anjo. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei, o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Apocalipse 17, 7 e 8. Aqui o anjo vai explicar para João os detalhes dessa besta. Mas chamo sua atenção para um detalhe que aparece nesse texto. Observou essa expressão? Que era, não é, e aparecerá? Onde você já ouviu uma expressão parecida, e para quem ela é empregada? Se você respondeu para Cristo, está corretíssimo. Em Apocalipse 1, 8 e 4, 8 fala: aquele que era, que é, e que há de vir. E agora essa besta usa praticamente as mesmas prerrogativas que caracterizam Jesus. Mas vamos avançar. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Apocalipse 17, 9 e 10. Já estudamos esse texto no capítulo 13. E ele se referia aos impérios que perseguiram o povo de Deus durante toda a história. Estão lembrados? Esses reinos são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses 5 já tinham caído. E nos tempos de João, um existia, que era Roma. E o que não tinha chegado ainda, era Roma papal. Esse é o significado dos 7 montes, que também significa poderes. Continuemos. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 11. Aqui a profecia adiciona um novo elemento. Essa besta, que significa um animal, ou um poder, seria também um 8º rei. E mais outro detalhe. Ele procederia dos anteriores, ele teria alguma semelhança dos poderes que passaram. Consegue ver como a profecia se amplia, e nos dá mais detalhes dos significados? Consegue enxergar a progressão que o Apocalipse nos dá em cada etapa do estudo? Vamos ao próximo verso. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17, 12 e 13. Também já estudamos sobre esses 10 reis, que seriam as 10 tribos bárbaras que derrotaram Roma Imperial e que constituíram a Europa, mas agora, nesse contexto já se trata das nações que se originou das 10 tribos.
Em algum momento eles oferecerão o seu poder a essa besta, que veremos mais à frente, de quem se trata. Vejamos mais detalhes. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 14 e 15. Quando essa besta recebe o poder dos reis, eles pelejarão contra os santos e eleitos, e nesse momento Cristo intervém e os vence. E esse poder que ela recebe, envolve decreto de morte, e a proibição para comprar e vender, como já vimos em estudos anteriores. Aqueles que não aceitar a marca da besta, serão perseguidos. Mas Cristo livrará aqueles que permanecerem fiéis. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, 16 e 17. Bem, já conseguiram identificar de quem se trata ser essa besta? Falamos no capítulo 13, que a besta que emerge da terra, se tratava dos Estados Unidos da América. E aqui parece se tratar do mesmo poder. Vimos as relações diplomáticas que estão acontecendo, e de como estão se estreitando os laços. E também vimos que os Estados Unidos apoiaria o papado. Nesse contexto, ele está carregando esse poder, e a Europa vai dar o seu poder a ele para apoiar essa meretriz. Porque para os decretos serem mundiais, será necessário o apoio da Europa. Mas nesse último verso, diz que a Europa e os Estados Unidos, nessa interpretação que estou apresentando, odiarão a meretriz. Porque perceberão que foram enganados, e será muito tarde para voltar atrás. Cristo já se encontra fora do santuário celestial. E em um determinado momento eles tirarão o apoio que deram a essa prostituta. Foi dito que essa besta teria alguma relação com os poderes anteriores a ela, e seria o 8º rei. Pois bem, alguns estudiosos encontram essa relação na nota de $1 dos Estados Unidos. Todos os elementos que aparecem nessa nota têm como objetivo manter a identidade dessa nação perante os cidadãos. Tudo tem um significado, um simbolismo. Vou mostrar algumas dessas características. E avalie você mesmo, se não é interessante, e suspeito, os significados que essa nota carrega. Chamo sua atenção para ver que esses símbolos estão em uma nota de dinheiro, de uma nação predominantemente cristã. A primeira coisa que nos chama atenção é o que vem escrito nessa nota. Observe comigo. Em Deus nós confiamos. No capítulo 13, diz que esse poder tem a aparência de um cordeiro, mas falaria como um dragão. Se essa interpretação estiver correta, surgirá 2 decretos. O primeiro é que as pessoas não poderão nem comprar e nem vender. E o segundo, um decreto de morte para aqueles que não aceitarem o sinal da besta. O parecer como cordeiro é o fato de ser a maior nação protestante da terra, e ter uma aparência religiosa. Mas, depois desses decretos, aí, falará como um dragão. É um detalhe a se pensar, não concorda? Segunda característica. No verso da nota temos uma pirâmide, e essa pirâmide tem 13 camadas. O primeiro significado dessas camadas foi porque eram 13 colônias que começaram essa nação. Mas também tem outras hipóteses. Como por exemplo, eram 13 pessoas na Santa Ceia, Jesus e os 12 apóstolos. O número 13, como o número da transformação e do renascimento. Tem também 12 signos do zodíaco mais o Sol. E etc. O que chama mais a atenção é o porquê de se escolher uma pirâmide. Esse é o simbolismo que liga esse poder diretamente com o Egito. A terceira característica está na base dessa pirâmide. Está escrito em algarismo romano, o número 1776, que é o ano da independência dos Estados Unidos. O interessante aqui é, por que ser escrito em algarismo romano? Mais um simbolismo, que aponta para um poder do passado, o Império Romano.
Quarta característica. Em um dos lados da nota, temos uma águia de cabeça branca. Essa águia na mitologia era o pássaro de Zeus, um deus da Grécia, fazendo uma ligação com o Império Grego. E em cima da pirâmide também tem o olho de Horus, que era o deus solar, filho de Osíris. E em cima tem escrito: ele sorriu às nossas realizações. Consegue entender que nada nessa nota foi colocado por acaso? Tudo tem um simbolismo e um porquê. É de se admirar, de uma nação protestante, se encontrar tantas evidências como essas. Não é mesmo? Bem, terminamos por aqui mais esse estudo. Ainda tem muitas coisas a serem aprendidas e descobertas, mas ao passo que Deus vai nos iluminando, vamos prosseguindo e avançando no conhecimento. Nem tudo está claro, essa interpretação é uma hipótese que pode estar no rumo correto dos fatos. Mas já serve para ligarmos o sinal de alerta e começar a se preocupar com esses acontecimentos, para não sermos pegos de surpresa. Espero ter conseguido expor esse assunto de modo que todos compreendam e tenha conseguido alcançar o seu entendimento. Nos encontramos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz a todos. Até mais. E tchau.